Boa noite, meu nome é Milena e o meu grupo ficou responsável pelo ato de licenciamento dos seguintes poderes: o poder regulamentar, o poder de polícia, o poder normativo e o uso e abuso desses poderes. Vou começar falando sobre o licenciamento ambiental. Que o licenciamento ambiental é uma exigência legal, todo mundo sabe. A gente vai ver aonde isso está previsto. A Política Nacional de Meio Ambiente, que é a Lei 6.938, de 81, no seu artigo 10º, diz o seguinte: a construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidoras ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento ambiental. Portanto, quais são as atividades que dependem do licenciamento ambiental? São aquelas que utilizam de recursos ambientais de forma efetiva ou potencialmente poluidoras e capazes de causar degradação ambiental. Em âmbito federal, nós temos a resolução do CONAMA 237 de 1997, que estabelece procedimentos e critérios utilizados no licenciamento ambiental. E no seu anexo 1º, ela lista as atividades e os empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental. Essa listagem é uma norteadora a nível federal, mas a CONAMA 237, no seu artigo 2º e no parágrafo 2º, diz que caberá ao órgão ambiental competente definir os critérios de exigibilidade, o detalhamento e a complementação do anexo 1, levando em consideração as especificidades, os riscos ambientais, o porte e outras características do empreendimento ou atividade. Essa resolução é a 237 de 97, artigo 2º, parágrafo 2º. Então, isso significa que alguns órgãos ambientais podem seguir algumas determinações locais. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, é a SEMAG, que é o órgão ambiental e segue a lista de atividades estabelecidas pelo Decreto Estadual 47.042, de 6 de setembro de 2006. Então, a CONAMA 237 é norteadora, mas é sempre necessário observar as legislações locais. Então vamos lá. O que é efetivamente o licenciamento ambiental? A legislação define como sendo um procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, a instalação, a ampliação e a operação de empreendimentos. Então, basicamente é uma autorização emitida pelo órgão ambiental para determinada atividade ou empreendimento em um determinado local. O poder normativo é também conhecido como regulamentar. Refere-se a toda a capacidade normativa da administração pública, envolvendo a competência do chefe do Poder Executivo para editar decretos, mas também a competência das demais autoridades administrativas para a edição dos mais diversos tipos de normas administrativas. Logo, é considerado poder normativo a edição de um decreto regulamentar, a edição de uma instrução normativa por um ministro de Estado, ou ainda a edição de uma resolução por determinado órgão. Conforme preleciona José Santos Carvalho Filho, o poder regulamentar é subjacente à lei e pressupõe a existência desta. É com esse enfoque que a Constituição autorizou o chefe do Poder Executivo a expedir decretos e regulamentos, viabilizar a efetiva execução das leis. Daí a existência das chamadas agências reguladoras. Visando a análise do conceito de poder normativo regulamentar,
é perceptível que o CONAMA é um órgão normativo e é previsto em lei, e que é reconhecido pela União, pelos estados e municípios e por todos os seus poderes, e que produziu desde 1984 mais de 350 resoluções. É exemplo exitoso, pois não se conhece decisão administrativa, judicial ou legislativa importante que tenha negado legitimidade ou validade formal a essas resoluções. E quanto aos questionamentos materiais, as decisões judiciais são, em absoluta maioria, reconhecedoras de sua legalidade e constitucionalidade da resolução do CONAMA. Não há maior segurança jurídica demonstrada pelo funcionamento de anos ininterruptos de um sistema normativo pleno de legitimidade por congregar diferentes representantes do Estado e da sociedade, sendo aceito por todos de forma inquestionável em suas bases e princípios. É um sistema que luta pela efetividade da Constituição da República de 88 e pelo respeito à legislação ambiental brasileira, tendo a gloriosa tarefa de traduzir os princípios e regras gerais na matéria ambiental e as resoluções para a execução de uma política nacional do meio ambiente pela União, pelos estados e pelos municípios. Irei dar continuidade à apresentação do nosso trabalho, abordando o tema o uso e abuso do poder, abordando a delegação e a avocação do ato. No momento em que o agente público age de forma ilegítima, é que se caracteriza o abuso do poder. O uso e abuso do poder pode ter em 3 modalidades no âmbito administrativo, que é por excesso, por desvio e por omissão. No meio ambiente, o que mais tem enfoque é o da omissão. Já no caso da delegação e avocação do ato, trata-se do poder do IBAMA, que é o órgão fiscalizador, que tem o poder de nomear órgãos competentes de Estado e municípios para fiscalizar em seu lugar questões sobre o meio ambiente. Um exemplo que podemos dar é o IBAMA. Tem tal área que deve ser protegida aqui em Uberlândia. Só que o IBAMA não tem condições de exercer o poder fiscalizador. Ele vai e nomeia a prefeitura, que passa a exercer esse poder fiscalizador.